Oi, pessoal. Aqui é o professor Carlos Augusto, de Direito Tributário. E um vídeo curtinho para falar só a respeito do princípio constitucional da trimestralidade quanto ao IPTU e IPVA. Nós temos um vídeo que nós falamos apenas do princípio da anterioridade e nós abordamos bastante o princípio da trimestralidade, não é? E só que eu achei que fica de bom tamanho nós frisarmos uma coisinha aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que é o princípio constitucional da anterioridade tributária. Ele vem definido no artigo 150, inciso 3º, letras, alíneas, né, B e C da Constituição Federal. Em si, o princípio da anterioridade, ele estabelece que, salvo as exceções previstas na própria Constituição, a lei que cria um novo tributo ou que majora um tributo que já existe, ou seja, aumenta o valor dele, ela somente terá validade, ela somente será aplicada, ou seja, o tributo só vai poder ser exigido no exercício posterior ao da publicação da lei. Então, se a lei é publicada em 2019, então o contribuinte só vai ter que pagar em 2020. Resumindo, é isso. Aí, nós vimos também que existem algumas exceções, existem alguns casos em que isso não ocorre, tá? Mas não vou voltar a falar disso aqui, porque nós temos um vídeo próprio. É só procurar lá nas atividades do Aprender que vou encontrar esse vídeo, viu? Sobre o princípio da anterioridade. Acho que são 3 ou 4 vídeos de princípios, é um daqueles. Acho que é o último deles. Acho que é o princípios 3, né? Mas depois é só dar uma conferida, é fácil conferir. Bom, além dessa garantia de que a lei tem que ser publicada no exercício e início da cobrança no outro exercício, o constitucionalista, para evitar a surpresa do contribuinte, estabeleceu que, entre a publicação da lei e o início da cobrança, deve ser aguardado pelo menos um prazo de 90 dias. Ou seja, se uma lei cria uma taxa no comecinho do mês de novembro, essa lei é publicada no comecinho de novembro, então o contribuinte ele não vai ser obrigado a pagar logo no começo de janeiro, porque tem menos de 90 dias. Do começo de novembro ao começo de dezembro, 30 dias, ao começo de janeiro, mais 30, ao começo de fevereiro, mais 30 dias, 90 dias. Então, só depois do começo de fevereiro que o contribuinte terá que pagar essa taxa. Se a lei ela foi publicada no finalzinho de dezembro, então só no finalzinho de março, começo de abril, que o contribuinte vai ser obrigado a pagar. Tá? Tem que passar a lei tem que ser de um exercício para o outro, tem que ser publicado no exercício, início da cobrança do exercício seguinte, mas tem que ter um prazo de pelo menos 90 dias entre a publicação da lei e o início da cobrança. Então, em regra, não pode a lei ser publicada no final de dezembro e já ser cobrada do contribuinte no começo de janeiro, tá? Mas tem umas exceções. 2 exceções que nos interessam é o IPTU, que é um imposto municipal, e o IPVA, que é um imposto estadual. O IPTU, ele tem como fato gerador a propriedade de imóvel urbano, é o imposto do município. Já o IPVA, que é o imposto estadual, ele tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor, carro, moto, caminhão. O STF tirou dessa conta o STF falou que quem tiver um jatinho, um jato, um navio, um iate, não paga IPVA porque não é veículo automotor, que a intenção do legislador era falar só de carro, moto, né? E de coração eu não engulo essa história, não. Eu acho que o STF acabou beneficiando, assim, favorecendo, né, quem é proprietário, né, de iate, de jatinho, né? Então você tem um carrinho aí popular, você paga IPVA, né? O cara tem
um jatinho, ele não vai pagar IPVA desse jatinho, viu? É o Supremo que mandou, tá certo? O Supremo manda, paciência, né? A gente cumpre, né? Mas não quer dizer que concorda, viu? Bom, no caso do IPTU e do IPVA, o fato gerador, ele ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Como assim? Entende-se que a propriedade, ela vai gerar o imposto, tanto o imposto sobre imóvel quanto sobre o veículo, no dia 1º de janeiro. Então, se você mexer no IPVA ou no IPTU no mês de dezembro, aí você tem que pensar, pera um pouquinho, será que alcança já janeiro? Então, essa que é a situação. Olha só, a Constituinte estabeleceu uma regrinha que é meio complexa. A gente já falou no outro vídeo, mas eu quero frisar nesse daqui. O que estabeleceu o Constituinte? Que com relação ao IPVA e ao IPTU, a lei publicada em um exercício vale para o exercício seguinte, sem ter que esperar os 90 dias. Desde que ela apenas diga respeito à alíquota do imposto. Então, se você tiver uma lei que aumenta a alíquota do IPTU, ou seja, a alíquota do IPTU é de 2%, ela vai passar para 3%. Então, se a lei ela for publicada no final de, em dezembro, qualquer dia do mês de dezembro, o fato gerador do IPTU ocorre em 1º de janeiro. Então, puxa vida, não passou 90 dias, então você não pode mexer na alíquota. Mesma coisa do IPVA. Então, se você mexer na alíquota do IPVA, tem uma lei que foi publicada, em novembro. Até 1º de janeiro, quando a data do fato gerador do IPVA, nós não temos 90 dias. Mexeu na alíquota, aumentou a alíquota. O IPVA, quanto que é a alíquota no estado de São Paulo? Acho que é 4%. Vamos passar para 5%. Deixa eu bater na madeira aqui. Não tem madeira aqui não, mas não vai passar para 5% não. Então vai passar para 5%, no nosso exemplo só, tá? A alíquota do IPVA vai passar para 5%. Opa, quando foi publicada a lei? Novembro. Opa, o fato gerador é 1º de janeiro. Então não deu 90 dias, então não dá, tá certo? Então vai ter que observar esses 90 dias, a trimestralidade, a noventena, né? Agora, a Constituição, ela abriu uma exceção, se houver alteração da base de cálculo. Então, se, por exemplo, o município ele fizer uma revisão da base de cálculo do IPTU, definindo novos valores venais, por exemplo, fulano ele mora num condomínio de luxo, só que esse condomínio foi construído numa área mais pobre da cidade, agora virou uma área de luxo. Mas já está lá faz anos e anos, mas o valor venal não foi revisto. Então, o valor venal que essa pessoa que mora num condomínio de luxo, o valor venal do seu imóvel vai estar desatualizado. Ou seja, vai ser menor. Enquanto o município ele não fizer uma revisão geral, então a pessoa vai pagar menos IPTU, certo? Porque a base de cálculo, o valor venal é menor. Mesma coisa o IPVA. Então, a base de cálculo do IPVA é o valor do veículo. E esse valor ele consta de tabelas que são elaboradas pela Fazenda Pública Estadual, né? Então lá tem o modelo de cada veículo, a marca tal, e tem um valor tem um ano também, né? E tem um valor que é estimado pelos técnicos da Fazenda Estadual. Bom, resumo. Se a lei ela mexer na base de cálculo, majorando, tanto no caso do IPTU quanto no caso do IPVA, não precisa observar a trimestralidade. A lei ela pode ser publicada até no último dia de dezembro e já vai estar valendo no dia 1º de janeiro. Mas isso mexer na base de cálculo, se aumentar o valor venal do veículo ou então o valor venal do imóvel, para fins respectivamente de IPVA e IPTU. Agora, se a lei mexer na alíquota e ela for publicada com menos de 90 dias até 1º de janeiro, aí ela não vai entrar em vigor aí, ela só vai valer para o outro ano. Então, olha só, se a lei vamos supor uma lei que foi publicada em dezembro de 2019, aumentando o valor do IPTU. Aumentou por quê?
Mexeu na alíquota? Mexeu na alíquota, foi publicada em dezembro, então não vai valer em 1º de janeiro de 2020, não. Só vai valer em 1º de janeiro de 2021. Por quê? 1º de janeiro não tinha 90 dias ainda, 2020. Mexeu que... não. A lei, ela aumentou o IPTU porque ela mexeu na base de cálculo, definiu novos valores venais, buscou justiça social, atualizou os valores venais, agora pessoas que moram em casarões vão pagar mais IPTU, Imposto Predial, né? Bom, se a lei, ela aumentou o IPTU porque mexeu na base de cálculo no valor venal, essa lei, mesmo que ela seja publicada no finalzinho do ano, ela já entra em vigor no dia 1º de janeiro, certo? Essa é uma exceção que consta da Constituição Federal, né? Então é engraçado, porque se você mexer na alíquota do IPVA ou do IPTU, tem que esperar os 90 dias para entrar em vigor. Ou seja, se você mexer em novembro ou dezembro, não entra em vigor no exercício seguinte, porque o fato gerador é 1º de janeiro. Agora, se você mexer na base de cálculo, aí entra em vigor 1º de janeiro, porque não tem que respeitar a trimestralidade. Pessoal, não fui eu que fiz essa confusão, viu? Está na Constituição Federal. Então, você pode mexer na base de cálculo, que ela vai estar valendo lá já em 1º de janeiro. Mesmo que você fizer isso no mês de novembro, dezembro, sem esperar o prazo de 90 dias. Então, em 1º de janeiro já está em vigor. Agora, se você mexer na alíquota, aí não pode, tem que esperar os 90 dias. E como o fato gerador é 1º de janeiro, aí só no ano seguinte é que esse aumento de alíquota vai valer, tá bom? E se a gente tiver um caso, sei lá, complexo aí, pode acontecer, né? E que o IPTU ou o IPVA foram aumentados por uma lei publicada, vamos falar em dezembro, né? Que a gente já sabe que não tem 90 dias até 1º de janeiro, né? Uma lei que aumentou, mexeu na base de cálculo e mexeu na alíquota, aumentando os dois, as duas coisas, a base de cálculo e a alíquota. Ela foi publicada em dezembro. Como é que fica? Bom, aí fica assim. No dia 1º de janeiro, essa lei vai entrar em vigor no que diz respeito à atualização da base de cálculo, ou seja, a majoração do valor venal, do imóvel ou do automóvel, dependendo se você está falando de IPTU ou do IPVA. Com relação à alíquota, como não tem 90 dias até o 1º de janeiro, esse 1º de janeiro ali pertinho, né? A lei é de dezembro, publicada em dezembro, e o fato gerador é em 1º de janeiro, com relação à alíquota, não vai produzir efeitos agora logo nesse 1º de janeiro. Então, se foi dezembro de 2019, mexeu na alíquota, não vai produzir efeitos em 1º de janeiro de 2020. Só vai produzir efeitos em 1º de janeiro de 2021. Tá certo? E a base de cálculo, não. Lei publicada em dezembro de 2019 já está valendo dia 1º de janeiro de 2020. É a Constituição que definiu isso. Com relação à mudança da alíquota do IPVA ou do IPTU, tem que observar a trimestralidade. Com relação à mudança da base de cálculo, aumento do valor venal, no caso do IPTU ou do IPVA, não tem que observar a trimestralidade, tá certo? Essa é a regra. Então eu friso bem, porque isso pode trazer confusão, né? Pode trazer alguma confusão. Então, dependendo se você está mexendo no valor do IPTU ou do IPVA, dependendo se você mexeu na base de cálculo ou na alíquota, vai ou não ter valor antes dos 90 dias, no dia 1º de janeiro. Mexendo na alíquota, tem que respeitar a trimestralidade. Para fazer, por exemplo, para mexer na alíquota do IPVA ou do IPTU, para valer em 1º de janeiro de 2021, que é a data do fato gerador. Então, você vai ter que publicar essa lei até o finalzinho de setembro, para dar 90 dias. Não, você vai mexer na base de cálculo. Aí você pode já fazer essa lei em qualquer data, até o dia 31 de dezembro, essa lei vai ter que ser publicada e já vai estar valendo no dia 1º de janeiro de 2021. Então, essa é a regrinha que o constitucionalista ele inseriu, tá bom? Quem tiver dúvida, escreva, comente, manda um comentário pelo aprender, tá? Não é para comentar no YouTube, no vídeo do YouTube, que eu não sei nem se habilitei comentário, também não vou ficar lendo, tá? Pelo aprender, tá bom, gente? E assista de novo o vídeo, pega o caderninho, anota, tá bom? Depois dá uma pesquisada no livro, na internet, pergunta pro professor pelo aprender e vamos indo, gente.
Esse é o vídeo específico sobre o princípio da trimestralidade, da anterioridade, na modalidade trimestralidade, que eu queria trazer para vocês, falando especificamente do caso do IPVA e do IPTU, que é um caso sui generis, né? Se você estiver falando de alíquota, mudança de alíquota, então se aplica a trimestralidade. Tem que esperar 90 dias. Se você estiver falando de alteração da base de cálculo, ou seja, mudança do valor venal, então não se aplica a trimestralidade. Tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção e obrigado pela audiência dos vídeos, hein? Até mais, bom estudo para todo mundo. Tchau, tchau.